As bases ocultas em Marte, o que eles escondem em Marte, o planeta vermelho e seus segredos. Desde que o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou pela primeira vez os chamados Acanais de Marte em 1877, o planeta vermelho tem sido fonte de fascínio, especulação e mistério. Mas o que realmente sabemos sobre Marte? E mais importante, o que não nos está sendo contado? Para muitos pesquisadores alternativos e teóricos da conspiração, Marte não é apenas um deserto rochoso e estéril como nos apresentam as agências espaciais oficiais. Segundo essas teorias, o planeta vizinho abriga segredos profundos que remontam a civilizações antigas, programas espaciais secretos e até mesmo bases militares operacionais que funcionam neste exato momento. Este texto explora as principais teorias conspiratórias sobre as bases ocultas em Marte, examinando as evidências apresentadas por seus defensores, as conexões com programas espaciais secretos e o suposto encobrimento massivo orquestrado por governos e agências espaciais ao redor do mundo. Os primeiros indícios, a face de Marte e as estruturas anômalas. A história moderna das teorias sobre bases em Marte ganhou força em 1976, quando a sonda Viking 1 da NASA capturou uma imagem intrigante na região de Sidonia. A fotografia mostrava o que parecia ser um rosto humanoide gigante esculpido na superfície marciana, medindo aproximadamente 3 km de comprimento. Embora a NASA tenha explicado a formação como uma simples ilusão de ótica causada pela luz e sombras, um fenômeno conhecido como pareidolia, pesquisadores independentes não ficaram convencidos. Richard Hoagland, ex-consultor da NASA, tornou-se um dos principais defensores da teoria de que a face de Marte era uma estrutura artificial. Hoagland e outros pesquisadores argumentaram que, nas proximidades da face, existiam outras estruturas aparentemente artificiais, incluindo o que chamaram de a pirâmides e uma formação que batizaram de a cidade. Segundo essas análises, as estruturas seguiam proporções matemáticas precisas e estavam alinhadas astronomicamente de maneira que seria impossível ocorrer naturalmente. Para os teóricos, essas formações eram remanescentes de uma antiga civilização marciana, possivelmente com milhões ou até bilhões de anos. Mas a pergunta permanecia: se existiram civilizações em Marte no passado, poderia haver alguma presença atual no planeta? O programa espacial secreto, e além da NASA, uma das teorias mais complexas sobre as bases em Marte envolve a existência de um programa espacial paralelo, completamente secreto, que teria sido desenvolvido desde os anos 1960. Segundo denunciantes que alegam ter trabalhado nestes programas, enquanto a NASA realizava suas missões públicas com foguetes convencionais, organizações militares secretas já possuíam tecnologia muito mais avançada. Randy Cramer, também conhecido como Captain Kaye, é um dos denunciantes mais conhecidos neste contexto. Ele afirma ter servido por 17 anos na Mars Defense Force, Força de Defesa de Marte, uma organização militar secreta que mantém bases no planeta vermelho. Segundo seu relato, foi recrutado ainda criança para um programa que utilizava tecnologia de viagem espacial muito além do que é publicamente conhecido. Cramer descreve bases subterrâneas massivas em Marte, algumas construídas por humanos e outras aproveitando estruturas já existentes de civilizações antigas. Ele menciona que essas bases servem a múltiplos propósitos: mineração de recursos, pesquisa científica avançada e até mesmo defesa planetária contra ameaças externas. Outro denunciante, Corey Goode, apresenta relatos similares, alegando ter participado de um programa chamado A 20 and Back, A 20 Volta, no qual indivíduos servem por 20 anos em missões espaciais secretas e depois têm suas memórias apagadas e são regredidos no tempo, retornando ao momento original de seu recrutamento. Goode descreve um complexo industrial em Marte, com diferentes facções e interesses corporativos explorando o planeta. As anomalias fotográficas, o que as imagens revelam? Ao longo das décadas, milhares de imagens de Marte foram disponibilizadas publicamente pela NASA e outras agências espaciais. Para os teóricos da conspiração, muitas dessas imagens contêm anomalias que sugerem presença de estruturas artificiais, equipamentos abandonados e até mesmo indícios de vida. Entre as anomalias mais discutidas estão estruturas geométricas, e diversas imagens mostram formações que parecem ter ângulos retos, linhas perfeitamente retas e geometria aparentemente artificial. Críticos argumentam que a erosão e processos geológicos naturais não criariam tais formações.
Objetos metálicos. Algumas fotografias parecem mostrar objetos com superfícies refletivas ou metálicas sobre a superfície marciana. Teóricos sugerem que estes poderiam ser destroços de naves antigas ou equipamentos de bases atuais. Entradas de túneis, e várias imagens mostram aberturas escuras em encostas e montanhas marcianas que, segundo pesquisadores alternativos, são grandes demais e regulares demais para serem cavernas naturais. A teoria sugere que são entradas para as bases subterrâneas. O Amartian Gorilla, a uma imagem do rover Curiosity parece mostrar uma figura que lembra uma criatura semelhante a um gorila ou urso nas rochas. Embora céticos expliquem como pareidolia, alguns teorizam que poderia ser evidência de vida em Marte. Estruturas tipo bunker, formações que lembram construções militares terrestres, com formas retangulares e o que parecem ser aberturas ou janelas. A NASA consistentemente explica essas anomalias como resultados de pareidolia, erosão natural, truques de luz e sombra, ou artefatos nas imagens causados pela compressão de dados. No entanto, os teóricos argumentam que a agência sistematicamente descarta ou ridiculariza qualquer evidência que não se encaixe na narrativa oficial. A conexão com o complexo industrial militar. Uma parte crucial da teoria das bases em Marte envolve o papel do complexo industrial militar. Segundo pesquisadores conspiratórios, grandes corporações aeroespaciais e de defesa têm acesso a tecnologia muito além do que é publicamente conhecido, desenvolvida através de projetos negros, Black Projects, com orçamentos secretos. O orçamento negro do Pentágono, que envolve bilhões de dólares não contabilizados publicamente, é frequentemente citado como fonte de financiamento para esses programas espaciais secretos. Catherine Austin Fitts, ex-subsecretária de Habitação dos Estados Unidos, documentou trilhões de dólares em gastos governamentais não contabilizados, levantando questões sobre onde esse dinheiro realmente está sendo aplicado. Empresas como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman e outras gigantes da indústria de defesa são mencionadas como possíveis operadoras de programas espaciais secretos. A teoria sugere que essas corporações desenvolveram sistemas de propulsão avançados, possivelmente baseados em tecnologia de antigravidade ou engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. O famoso discurso de despedida do presidente Dwight Eisenhower em 1961, no qual alertou sobre os perigos do complexo industrial militar, é frequentemente citado como evidência de que mesmo presidentes têm conhecimento limitado sobre projetos ultrasecretos. As bases, de localização e estrutura. Segundo os relatos de denunciantes e análises de imagens, existiriam múltiplas bases em diferentes localizações de Marte. As principais incluem Base Ares Prime, supostamente a maior instalação humana em Marte, localizada em uma região equatorial. Seria uma base subterrânea massiva com múltiplos níveis, abrigando milhares de pessoas. Incluiria áreas residenciais, laboratórios, instalações de mineração e portos espaciais subterrâneos. Complexo de Sidonia, e a região onde a face de Marte está localizada supostamente contém bases que aproveitam estruturas antigas já existentes. Algumas teorias sugerem que civilizações antigas construíram vastos complexos subterrâneos que agora são ocupados e restaurados por humanos. Base alemã, e uma teoria particularmente controversa sugere que cientistas nazistas, após a Segunda Guerra Mundial, teriam desenvolvido tecnologia de viagem espacial avançada e estabelecido uma presença em Marte décadas antes dos programas oficiais. Essa base seria independente das operações americanas. Estações de mineração, e várias pequenas instalações automatizadas ou semi-automatizadas estariam espalhadas pelo planeta, focadas na extração de recursos minerais valiosos, incluindo elementos raros e metais preciosos. As bases supostamente são construídas principalmente no subsolo para proteção contra radiação, temperaturas extremas e para manter o sigilo. Utilizariam tecnologia de geração de energia avançada, possivelmente baseada em fusão nuclear ou outras fontes exóticas. Sistemas de suporte de vida incluiriam reciclagem total de ar e água, além de fazendas hidroponicas para a produção de alimentos. A tecnologia de transporte, como chegar a Marte secretamente. Uma das maiores questões sobre as bases secretas em Marte é como as pessoas e equipamentos chegam lá sem detecção pública.
Os teóricos propõem várias possibilidades: antigravidade e propulsão exótica, tecnologia desenvolvida a partir de pesquisas ultrasecretas, possivelmente envolvendo manipulação do espaço-tempo ou campos eletromagnéticos avançados. Essas naves não usariam propulsão convencional por foguete e poderiam fazer o trajeto Terra-Marte em dias ou até horas, em vez de meses. Portais ou Stargates. Algumas teorias mais extremas sugerem a existência de portais de salto quântico que permitiriam viagem instantânea entre a Terra e Marte. Esses portais seriam mantidos em bases militares ultrasecretas. Naves triangulares, TR-3B, frequentemente reportadas por observadores de OVNIs. Essas supostas naves militares secretas usariam tecnologia antigravitatória e seriam capazes de viagens interplanetárias. Lançamentos secretos. Alguns teóricos sugerem que lançamentos espaciais ocorrem de bases secretas em locais remotos, possivelmente na Antártida, oceanos ou desertos isolados, evitando detecção pública. A tecnologia de propulsão avançada é vista como a chave para todo o programa. Ben Rich, ex-diretor da divisão Kunkun Works da Lockheed Martin, supostamente declarou antes de morrer: "E nós já temos a tecnologia para levar e para casa." Embora a autenticidade desta citação seja contestada, ela é frequentemente usada como evidência de que tecnologia muito avançada existe em segredo. O encobrimento? Por que manter segredo? Se bases em Marte realmente existem, por que os governos manteriam isso em segredo? Os teóricos propõem várias razões: pânico público e a revelação de que tecnologia tão avançada existe há décadas, enquanto a humanidade continua dependente de combustíveis fósseis, causaria comoção social massiva. Questões sobre distribuição de recursos e desigualdade seriam amplificadas. Vantagem estratégica: países ou organizações com acesso a Marte e tecnologia avançada teriam vantagem estratégica tremenda. Revelar essas capacidades eliminaria esse benefício. Controle de recursos: se Marte contém recursos valiosos sendo minerados, as corporações envolvidas prefeririam manter monopólio sem interferência pública ou regulamentação internacional. Conexão extraterrestre: se a tecnologia foi obtida através de contato com civilizações extraterrestres, revelá-la implicaria admitir que não estamos sozinhos no universo, o que teria implicações filosóficas, religiosas e sociais profundas. Segurança nacional: programas militares secretos são justificados sob pretexto de segurança nacional. Um programa espacial paralelo seria o maior segredo militar de todos os tempos. O encobrimento supostamente envolve múltiplas camadas, classificação extrema de informações, compartimentalização rígida onde indivíduos sabem apenas sua pequena parte do projeto, campanhas de descrédito contra denunciantes, e controle da narrativa através da mídia mainstream. Marte e as civilizações antigas. Uma camada adicional de mistério envolve a possibilidade de que Marte já foi habitado no passado distante. Evidências citadas incluem indícios de água antiga, e a NASA confirma que Marte teve oceanos, lagos e rios no passado. Se havia água líquida abundante, poderia ter havido vida, possivelmente até civilização. Mudança atmosférica catastrófica: e Marte perdeu sua atmosfera densa e campo magnético protetor. Alguns teóricos sugerem que isso não foi processo natural, mas resultado de guerra planetária catastrófica, possivelmente nuclear. Conexões com a Terra: teorias antigas de astronautas sugerem que civilizações marcianas poderiam ter colonizado a Terra no passado, ou vice-versa. Mitos de deuses que vieram do céu poderiam ser memórias distorcidas desses contatos. Artefatos anômalos: e além das estruturas em Sidonia, pesquisadores apontam para outros possíveis artefatos, o que parece ser estátuas, ruínas de construções e formações que não se encaixam em explicações geológicas convencionais. A possibilidade de civilização marciana antiga adiciona profundidade à teoria das bases modernas. Se estruturas antigas existem, seriam alvos óbvios para exploração e ocupação, oferecendo abrigo já construído e potencialmente tecnologia abandonada para ser estudada. Os denunciantes, relatos em primeira pessoa além de Kramer e Good mencionados anteriormente, outros indivíduos alegam conhecimento direto das operações marcianas, e Andrew Basiago, advogado que afirma ter participado do projeto Pegasus, um programa de viagem no tempo da DARPA. Segundo ele, foi enviado a Marte na década de 1980, ainda adolescente, através de uma tecnologia de teleportação.
Descreve bases marcianas e até encontros com indígenas marcianos humanoides. Laura Magdalena Eisenhower, bisneta do presidente Eisenhower, que afirma ter sido recrutada para a colonização de Marte mas recusou. Ela sugere que o recrutamento para programas espaciais secretos envolve frequentemente indivíduos com linhagens genéticas específicas ou capacidades psíquicas. Michael Helff, ex-militar que, através de regressão hipnótica, recuperou memórias de ter servido 20 anos em Marte como parte da defesa planetária permanente. Céticos apontam que muitos desses relatos não podem ser verificados independentemente e frequentemente contêm elementos fantásticos que desafiam compreensão. Os denunciantes, por outro lado, argumentam que a natureza ultrassecreta dos programas garante que evidências físicas sejam impossíveis de obter. A questão extraterrestre. Muitas teorias sobre bases em Marte incluem componente extraterrestre. Segundo alguns relatos, as operações humanas em Marte não estão sozinhas, habitantes nativos. Já alguns teóricos sugerem que Marte ainda possui habitantes nativos, possivelmente vivendo no subsolo. Esses seres seriam descendentes da civilização antiga que sobreviveu ao cataclismo atmosférico. Visitantes de outros sistemas, e Marte seria um ponto de encontro ou estação intermediária para diferentes civilizações extraterrestres, com zonas neutras estabelecidas para comércio e diplomacia interplanetária. Cooperação humano-alienígena. Se as bases seriam operações conjuntas entre humanos e certas espécies extraterrestres, com troca de tecnologia e conhecimento. Conflitos territoriais, e algumas narrativas descrevem tensões e até conflitos entre diferentes grupos em Marte, incluindo humanos, várias espécies extraterrestres e possíveis nativos marcianos. A integração do elemento extraterrestre nas teorias torna-as simultaneamente mais fascinantes e mais difíceis de aceitar para pessoas céticas. No entanto, para os defensores dessas teorias, a presença alienígena explica o salto tecnológico necessário para estabelecer e manter bases marcianas. Evidências e contra-argumentos. É importante examinar tanto as evidências apresentadas quanto os argumentos céticos. Evidências apresentadas. Item anomalias em milhares de fotos de Marte. Item relatos consistentes de múltiplos denunciantes. Item orçamentos negros não contabilizados. Item declarações ambíguas de oficiais sobre tecnologia avançada. Item padrões de encobrimento histórico de programas secretos. Contra-argumentos céticos. E item pareidolia explica a maioria das anomalias visuais. Item falta de evidências físicas verificáveis. Item denunciantes não apresentam provas documentais. Item dificuldades técnicas imensas de manter bases secretas. Item vazamentos seriam inevitáveis em operações tão grandes. Item imagens em alta resolução mostram formações geológicas naturais. A comunidade científica mainstream rejeita categoricamente as teorias de bases secretas em Marte, classificando-as como pseudociência e pensamento conspiracionista. Apontam que missões a Marte são extremamente complexas e caras mesmo com tecnologia convencional, e que manter segredo sobre operações dessa magnitude seria praticamente impossível. Implicações filosóficas e sociais. Independente da veracidade das teorias, elas levantam questões profundas sobre nossa sociedade, transparência governamental, e até que ponto cidadãos têm direito de saber sobre programas financiados com dinheiro público. Desenvolvimento tecnológico. Se tecnologia revolucionária existe em segredo, é ético mantê-la escondida enquanto a humanidade enfrenta crises energéticas e ambientais? Natureza da realidade. Se as teorias desafiam nossa compreensão básica sobre a história humana, capacidades tecnológicas atuais e nosso lugar no cosmos. Confiança institucional. A possibilidade de encobrimentos massivos corrói confiança em instituições governamentais e científicas. Conclusão. E entre o possível e o provável, as teorias sobre bases ocultas em Marte representam um dos tópicos mais fascinantes e controversos da cultura conspiratória moderna. Elas entrelaçam elementos de ficção científica, denúncias de programas secretos, anomalias genuínas em imagens espaciais e desconfiança institucional profunda. Para os céticos, essas teorias são exemplos de pensamento mágico, onde padrões são vistos onde não existem e explicações extraordinárias são preferidas sobre as ordinárias. Argumentam que a navalha de Ockham, o princípio de que explicações mais simples são geralmente corretas, favorece explicações convencionais. Para os crentes, no entanto, a história está repleta de exemplos onde o impossível revelou-se verdadeiro, onde governos mantiveram segredos imensos por décadas, e onde a versão oficial da realidade foi posteriormente exposta como falsa.
Citam exemplos históricos como o Projeto Manhattan, experimentos MK-Ultra da CIA, e programas de vigilância em massa que foram considerados teorias conspiratórias até serem confirmados. A verdade sobre Marte, seja ela qual for, permanece envolta em mistério. O planeta vermelho continua guardando seus segredos, enquanto robôs exploram sua superfície e teoristas examinam cada pixel de cada imagem liberada. Talvez um dia saberemos com certeza se estamos sozinhos em nossa jornada marciana, ou se outros, humanos ou não, já fizeram daquele mundo distante seu lar. Até lá, as bases ocultas em Marte permanecerão no limbo fascinante entre ciência e especulação, realidade e imaginação, verdade e teoria da conspiração, um lembrete de que ainda há muito que não compreendemos sobre o universo e, talvez, sobre nós mesmos. Gostou? Deixe sua opinião nos comentários e obrigado por apoiar nosso canal. Seja o último.